Realmente acredito que a pessoa que está de frente deve ser exemplo. Não podendo, por algum motivo financeiro, é aconselhável ao pastor então, organizar. para liderar algum departamento tem que ser dizimista. Se a igreja prega isso para generosidade, a pessoa tem que ter isso. Eu tenho certeza. Se eu não contribuir, estarei em pecado? Então vou começar aqui por ordem alfabética. Aleph, pastor Aleph, bem-vindo mais uma vez. Sua opinião inicial sobre o tema, meu irmão. Muito bem. É importante que se diga que o dízimo, sem sombra de dúvidas, é um tema delicado, porque trata a respeito da administração eclesiástica nos tempos modernos. Porém, de suma importância considerar que, a princípio, o dízimo ele não é de origem judaico-cristão apenas. Temos por certo que, conforme os relatos históricos, diversos povos da antiguidade davam a 10ª parte de seus bens aos seus deuses. Temos os acadianos em 2334 a 2154 a.C., dízimo de suas posses ao deus Sol, chamado Samas. Fenícios entre 2500 a 64 a.C., ao deus Melkart, cartagineses, espartanos e até mesmo a expressão no sânscrito, uma língua ancestral de importante uso litúrgico no hinduísmo, que possui inclusive um verbo para isso, dashamasha, que significa dar a 10ª parte. Na cultura judaica, aplicado ao Mishnah, que é uma das coleções e codificações pós-bíblica autorizada pelas leis orais judaicas, compilada sistematicamente, a condição recebeu sua forma final no século III d.C., por Judá Hanassi. A Mishnah diz: tudo que é alimento é cultivado e nasce da terra e é sujeito ao dízimo. No Antigo Testamento nós temos a expressão dízimo nos patriarcas, Pentateuco, no Antigo Testamento alguns reis restauradores e também no Novo Testamento aplicado a Jesus e autor aos Hebreus. Importante que se diga que a palavra dízimo naturalmente vem de décimos, que é a 10ª parte, e temos algumas expressões em hebraico para dízimo, em especial maaser ou verbo asar, que trata a respeito da 10ª parte. Mas pegando alguns contextos em especial, o Antigo Testamento, de certa forma, dando início na tipologia daquele que é o sacerdote Melquisedeque, a quem Abraão dizimou, o texto nos importa dizer que Abraão, na cultura judaica, foi o primeiro. Porém, a lei sistematizou esse dízimo. E a expressão dízimo na lei, pastor César, naturalmente não se dá pela sua etimologia, porque haveria 3 entregas de dízimos: o dízimo do templo aos pobres e o dízimo das festas. Então alguns teólogos chegam a dizer, entre eles John MacArthur, Craig Blomberg, que é 23,33% no Antigo Testamento. Então, a princípio, o dízimo é apenas o piso da generosidade aplicada ao cristão no sentido da entrega, não de forma obrigatória, mas de forma voluntária, segundo o contexto aplicado que vamos trabalhar ao longo do debate. Graças e paz, Marcelo da Inglaterra. Bom, eu acho que o dízimo é bíblico, né? E não dizimar é pecado. Pecado como qualquer outro, como matar, adulterar, roubar, fazer mal ao próximo, dar mau testemunho. É um pecado. E pela graça de Deus, nós somos perdoados. A Bíblia diz que aquele que não peca já pecou, né? E o dízimo não é nada de comida, de oferta de plantações, né? A Bíblia nos leva ao exemplo da viúva pobre. Ela dizimou o quê? Dizimou dinheiro. Outros falam, né, sobre Mateus, que Jesus falou lá, Mateus 23, sobre dízimo. Não, ele estava falando para fariseus. Não é verdade. Se você ler o capítulo inteiro, no início já diz: Jesus estava falando para uma multidão. O que tem em multidão? Tem de tudo. Não é isso? Um abraço. Paz. Bom, bem sucinto. Dá para colocar mais um. Vamos lá, mais um. Bom dia, paz do Senhor. Sou Graciela, aqui de Indaiatuba. Gostaria de dar paz do Senhor a todos os irmãos e fazer a pergunta de se o dízimo e a oferta pode atrapalhar alguém
nos trabalhos da igreja, pode ser proibido, a pessoa pode ser proibido de pregar ou de louvar nos grupos ou individualmente por não ser dizimista? Boa questão, direto ao ponto. Vamos lá, pastor. Eu comecei com o Aleph, terminei com o Luciano, não foi? Creio que sim, pastor. Eu creio que foi. Você quer falar? Se quiser passar para ele, pode passar. Pode começar, pode começar. Eu senti que você quer começar. Vai, tá então, com você. Aí que tá, porque nós entramos num momento, bem interessante isso, porque existem igrejas que, de fato, se a pessoa ela não é dizimista, pastor, ela não vai participar dos grupos, ela não vai ter oportunidade, e existem casos até que a pessoa será impedida de participar da ceia do Senhor, que no meu ponto de vista é um erro muito grande, até porque a ceia ela não pertence à igreja, a ceia ela é do Senhor. Porém, eu entendo que aquele que vai ministrar, aquele que vai ensinar, ele precisa estar apto para ensinar. E a questão do dízimo e oferta, quando nós pensamos naquela pessoa que tem uma responsabilidade de ministrar, daí nós entramos num problema. Porque esta pessoa, ela tem que ser uma pessoa com condições para ensinar. Então, se ela vai ensinar sobre oferta, sobre dízimo, não faz sentido uma pessoa que não tem essa prática ensinar. Porém, eu vejo que existem outras funções dentro da igreja que não tem problema se a pessoa não é dizimista, mas existem umas, sobretudo a função de ensino, que essa pessoa, pastor César, ela deve necessariamente ser um dizimista comprometido, um dizimista fiel a Deus. Vamos lá, pastor Aleph. Muito bem. Primeiro ponto levantado pelo mandar saudações aos nossos irmãos ali da Inglaterra, temos alunos lá também. Nós temos por certo que não posso de forma alguma falar que a pessoa que comete adultério está no mesmo nível de pecado que a pessoa que às vezes não consegue dar o dízimo. Primeiro ponto. Mas corroborando com a fala do nosso querido irmão, é importante ressaltar que a questão do dízimo ela está nos patriarcas, na lei, no Pentateuco, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até nos pais da igreja. Nós temos alguns documentos que podemos falar ao decorrer do debate. E a princípio, o que é pecado? Errar o alvo. Qual é o primeiro ponto? O nosso alvo está em Cristo. Sendo Cristo generoso, por que não seremos generosos? Então aquele que tem um sentimento de Cristo em sua vida, o Espírito da verdade em sua vida, naturalmente ele corrobora com essa questão. O segundo ponto, nós temos aí uma clara evidência, acredito eu, que leva para a liderança, como o pastor Luciano falou. Existe talvez uma forma mais educada de falar. A pessoa que prega, que ensina sobre tal coisa e não o pratica, se torna hipocrisia. Então, naturalmente, quando a pessoa não pratica aquilo, ela está, sem sombras de dúvidas, cometendo um pecado que é também relacionado à hipocrisia. Então, naturalmente, eu não posso, de forma alguma, ter, por certo, como também mais uma vez o pastor Luciano tratou a respeito, que alguns proíbem de participar da ceia por causa dessa falta. Também é um erro crasso. Não tem nenhum versículo bíblico sequer. Tanto é que, se você pegar a história da igreja, em especial a segunda geração do século I da era cristã, a festa ágape era exatamente para aqueles que não poderiam ter condições de celebrar na sua casa com as comidas devidas. Então, aquele que tem fome come casa, para que simplesmente não se ajunte para a condenação, que reforça o argumento da falta de generosidade para com o próximo. Então tem que ter cuidado nisso. Então vocês dois concordam que não tem que ter esse negócio de se você não é dizimista não pode participar da ceia ou não pode trabalhar? Ou você acha que quando a pessoa não é dizimista não pode ter algum ministério na igreja? Então, naturalmente, acredito que a pessoa que está de frente deve ser exemplo. Não podendo, por algum motivo financeiro, é aconselhável ao pastor então, organizar. para liderar algum departamento tem que ser dizimista. Se a igreja prega isso para generosidade, a pessoa tem que ter exemplo para isso. Eu tenho certeza que todo líder tem que ter a generosidade. E no trato também. Porque tem muito camarada que, como o senhor bem disse, fala contra o dízimo, mas o camarada senta no banco aonde um dizimista ajudou, bebe da água que o dizimista ajudou,
usa o templo que o dizimista ajudou a comprar. Então é uma hipocrisia. Se a pessoa não pode, é compreensível. Se a pessoa pode e não faz, é pecado. Pastor Luciano. Legal. Então, você vê que o tema, ele não é tão simples, né? Ele não é tão simples. Então, no meu ponto de vista, pastor, eu tenho pessoas na igreja, eu posso dizer que a minha igreja é uma igreja que a maioria são dizimistas. Eu sou pastor da mesma igreja há 22 anos. A maioria das pessoas ali são dizimistas. E a minha abordagem ao tratar desse assunto é uma abordagem leve. Eu falo de uma forma inteligente, de uma forma clara e forma bíblica. E mostro a necessidade, porque nós temos uma igreja que realiza missão na África, realiza missão no centro da cidade de São Paulo, ajuda pessoas com dependência química. Então é impossível fazer isso. Com as contribuições. Exatamente, tem que ter contribuição, tem que ter ali o dizimista de forma regular. Ou seja, é o que eu ensino. Todos os obreiros são dizimistas? Infelizmente não. Não. Da nossa igreja, infelizmente não. Eles fazem a obra, eles vão fazer. Porém, aqueles que ensinam, aqueles que nós colocamos, por exemplo, para levar uma palavra, para falar sobre o dízimo também, para trazer a pregação, esse tem que ser exemplo. E para esse, pastor, ele vai fazer se ele estiver apto para fazer. Muito bem, eu queria, com esse tempo, trabalhar algumas questões importantes, tipo finalidade, ofertante, local de destino, frequência e referência. Então, dentro disso, eu destaco aqui o argumento de autoridade. Lawrence Richards, ele explica: ordenava que os dízimos fossem pagos pelos donos das terras, qualquer que fosse a produção da sua terra, frutos, colheitas e animais. E conforme também Alfred Edersheim, entre 1825 a 1889, que foi um judeu convertido, pastor César, ao cristianismo, ele declara: é notável o fato que a lei parecia considerar Israel um povo apenas agrícola. Naquela ocasião, alguns até chegam a declarar que só dizimava a questão do fruto da terra porque não havia o sistema monetário. Um erro crasso, porque o sistema monetário é vigente desde o 8º século a.C. Nós temos a troca de moedas em relação a José, temos também a paga em relação a alguns textos do livro de Gênesis. E, por certo, chegando ao Novo Testamento, nós temos a clara evidência da ordem imperativa de Cristo: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Alguns teólogos interpretam nesse quesito, dai a César o que é de César, no sentido da contribuição cidadã que o indivíduo deve ter em relação ao seu sistema enquanto ser na sociedade. Por isso que nós temos por certo que dar a Deus o que é de Deus implica não apenas a adoração em espiritual, mas também a adoração das suas finanças, porque isso também glorifica a Deus e também serve para outros fins. É importante que se diga: a pessoa que não tem condições não está em pecado, mas tendo condições e não ajuda, ela comete um grave pecado, conforme Tiago 4,17, aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. Então, naturalmente, o dízimo da lei era obrigação também apenas para aqueles que tinham posses. Quem não tinha, não era obrigado. Ok. Pastor Luciano. Legal. Então nós estamos caminhando, pelo que eu vejo, para o mesmo sentido. Porque eu entendo essa prática do dízimo, sobretudo na noção do Antigo Testamento, né? Que isso era algo muito mais explícito para os judeus. Os judeus entendiam com muito mais facilidade. Mas como que fica hoje, no Novo Testamento, na prática? Essa pessoa que está ouvindo agora o programa, que talvez está se deparando com esse dilema, porque existem muitas igrejas que, se a pessoa não estiver em dia com seus dízimos, essa pessoa não pode nem participar da ceia do Senhor, né? Existem casos de lugares que isso é uma prática, né? Hoje em dia, o que a Bíblia nos mostra? O que a Bíblia fala pra gente? Olhando para os textos da Bíblia, sobretudo para o Novo Testamento, nós não encontraremos essa obrigatoriedade. A noção de dízimo no Novo Testamento, a noção de dízimo para a igreja primitiva, era algo que as pessoas entregavam de forma voluntária. Na verdade, lá em Atos, nós temos até a noção de que eles não levavam os dízimos, eles levavam tudo ao altar. E eles depositavam aos pés dos apóstolos. E as pessoas tinham tudo em comum. Por isso que não havia entre eles necessitados. Porém, nós temos Paulo fazendo as coletas. E como que eram essas coletas? Como que era a abordagem de Paulo
ao tratar dessa temática de dízimo? Paulo tratava da seguinte forma: ele demonstrava a necessidade e as pessoas de forma voluntária entregavam. E essas pessoas que entregavam de forma voluntária eram pessoas que faziam parte da comunidade. Como que funciona hoje em dia? Hoje em dia nós encontramos igrejas que elas são extremistas, que elas utilizam desse conceito de dízimo, de conceito de oferta, e elas extrapolam, no meu ponto de vista, e elas chegam a constranger as pessoas. Eu acho que essa tradução aqui da King James, quando ela coloca acerca do constrangimento, ela cabe bem para os dias de hoje. Porque às vezes a pessoa ela vai entregar num culto pelo constrangimento que ela sente, pelo tipo de abordagem que é feito. Porém, eu não concordo, porque eu não vejo fundamento bíblico para se colocar um peso sobre a pessoa, para se condenar a pessoa ao inferno pelo fato dela entregar ou não entregar os seus dízimos. Então, quando eu olho para a noção de dízimo, noção de oferta, de contribuição no Novo Testamento, eu encontro a ideia de voluntariedade e coração generoso. É desta forma que eu entendo. Bom, como esperado, no chat tem pessoas falando, dízimo só serve para enriquecer pessoas, para não sei o que lá e tal. E eu devo dizer aos irmãos que a falta de testemunho, a falta de prudência e a falta de cristianismo de alguns líderes acabam, veja, na minha percepção são poucos, mas que fazem muito barulho. E aí a percepção que as pessoas têm é essa, né? Que pastor rouba, que pastor não sei o quê. É uma pena que muita gente pense assim e se comporte dessa forma. Embora aqueles que se comportam assim são aqueles que nunca dão nada para nada, né? São joio. Mas ainda assim, infelizmente, do nosso lado aqui tem pessoas dando mau testemunho, conforme foi dito aqui.